No vídeo de hoje vamos até a Libéria, um país localizado na África Ocidental cuja capital chama-se Monrovia. De acordo com o Banco Mundial, a estimativa do número de habitantes é de cerca de 5 milhões. O nome Libéria provém do latim, que significa liberdade ou terra livre. Embora o inglês seja a língua oficial, mais de 20 línguas diferentes são faladas pelos grupos étnicos indígenas que representam 95% da população. É um país que, tal como a maioria em África, passou por situações que mexeram significativamente a estrutura social, cultural, ideológica, econômica e política. Mas o que nos interessa neste vídeo é muito mais a questão política e econômica, sobretudo nos primórdios. A Libéria declarou-se independente dos Estados Unidos a 26 de julho de 1847. Isso fez com que ela se sobressaísse a nível do continente africano por três factos inéditos. Primeiro, por ser o primeiro país a tornar-se independente em África. Segundo, por ser, juntamente com a Etiópia, um país que não passou por qualquer tipo de colonização. Terceiro, por ser um Estado fundado por ex-escravos. Sim, você ouviu bem, ex-escravos. Aconteceu que nas primeiras décadas do século XIX, os Estados Unidos começaram a libertar escravos e, por intermédio de uma entidade designada American Colonization Society, os escravos libertos, não só, como também os negros nascidos livres, eram levados para a África, para exatamente um destino chamado Costa da Pimenta, nome antigo da Libéria, dado pelos portugueses no século XV. Os Estados Unidos só queriam se livrar dos escravos porque o governo do país estava preocupado com as crescentes uniões interraciais. Daí, postos em Monrovia, nome dado à capital do país em homenagem a James Monroe, o quinto presidente dos Estados Unidos, um grupo de elite com base na sua premissa de poder ter maior liberdade e igualdade nesta nova nação, em 1847 institui a República da Libéria, e é assim que é fundada a nação liberiana. Você prestou atenção quando eu disse elite? Para uma nação que acabava de ser fundada, faz sentido falar de elites? Faz sim, até porque elas já existiam. E é aí onde está a polêmica. Se já existiam elites, significa também que existiam classes menos privilegiadas, pois não? Deixe-me dizer-te algo que talvez te desperte. Os ex-escravos não foram os primeiros a chegar naquele local. Já passavam por ali povos há bastante tempo, os tais ditos indígenas. Então, a presença desses ex-escravos americanos mudou drasticamente o rumo da história da Libéria, na medida em que as elites que eles formaram construíram uma identidade política que, ao contrário do que muitos pensam, as ações iam muito além do esperado. Elas chegaram a subjugar as tribos nativas da Libéria. Neste vídeo, vamos ver como é que funcionava a política e como é que se vivia na Libéria após a independência e como é que os ex-escravos americanos recém-chegados subjugaram os povos nativos. Também falarei da família Tolbert, aquela que oprimiu o povo e arruinou a economia do país por muito tempo. Fique ligado logo a seguir. Antes, convido-lhe a se inscrever no canal, a ativar o sininho e, é claro, a deixar aquele like. Meu nome é Vodi Simão e você é muito bem-vindo aqui. As elites das famílias de ex-escravos formaram um partido chamado True Whig Party, que governou o país por cerca de 100 anos, um século no caso. O curioso é que o sistema político não era uma ditadura, havia sim eleições, mas não era qualquer um que se candidatava. Para alcançar algum cargo político, era imperioso que a pessoa pertencesse ou fosse aliada de alguma família da elite. Dentre essas famílias, as mais notáveis eram os Barclays, os Tubmans e os Tolberts mais tarde. Guarde bem esse último nome porque voltaremos a falar dele daqui a pouco. Como membros da aristocracia, eles eram imensamente orgulhosos da sua herança americana
Isso se refletia no seu estilo de vida, na forma de vestir, as suas residências, cujas estruturas arquitetônicas assemelhavam-se com as de Geórgia, Maryland e Carolina, regiões dos Estados Unidos, de onde, aliás, vieram a maior parte dos escravos libertos. Isso também se refletiu em questões mais simbólicas do país, como, por exemplo, a bandeira, que é uma réplica da dos Estados Unidos, só que com apenas uma estrela. Sem esquecer também que, na altura, eles introduziram o dólar americano como moeda de troca. Que nem os europeus em África, os américo-liberianos, que eram assim designados, criaram um sistema de subjugação de povos indígenas daquela região, de modo a controlar e a concentrar riquezas em suas posses. Apesar da sua descendência escrava, eles consideravam os negros liberianos uma raça inferior. Pois é. Os anos foram passando e na década de 60, finalmente, outros países da África Ocidental já viam as tensões coloniais baixarem. Ou seja, já havia uma certa tolerância ou aceitação política dos negros ou de indígenas. Mas o que se verificou na Libéria foi o contraste disso. A respeito dos indígenas, é claro. Uma das atitudes políticas mais absurdas foi a lei que impedia esses povos a exercer o voto, restringindo esse ato a apenas membros da elite e donos de propriedades, ou seja, ricos. Se você acha que até aqui a história está interessante, espere só pelo que vem a seguir. Você lembra da família Tolbert? Pois é. Na mesma década, ela ascendeu ao poder na pessoa de William Tolbert, que foi o último presidente na linhagem dos américo-liberianos. William Tolbert, sucessor de William Tubman, trouxe reformas significativas, pelo menos essa era a impressão que se tinha, e não era à toa. William vendeu o iate presidencial e também aboliu um bônus salarial de 10% que era dado aos funcionários por pertencer ao partido. Mas isso era só um truque para promover os interesses da sua família. Só para você ter uma ideia, ele nomeou o irmão como ministro das Finanças, outro irmão como presidente do Senado e o seu sobrinho como ministro da Defesa. Que absurdo, né? William criou um sistema econômico mais forte que o anterior, que maximizou ainda o enriquecimento das elites. No início, a maior fonte econômica do país era a produção de borracha. A segunda era o ferro e a terceira era a cobrança de taxas a navios que navegavam na costa do país. Aparentemente, a economia daquele país estava crescendo a um ritmo considerável, porém, evidentemente havia também uma grande disparidade entre a ostentação exacerbada das elites e a miséria da maioria indígena da região. No mesmo ano, isso em 1979, o presidente gastou quase metade do orçamento do Estado. Não se soube da finalidade. Ele tecnicamente torrou o dinheiro do país e isso resultou em uma grave crise econômica. Só para você ter uma ideia, registrou-se um aumento de 10% do preço do arroz e ele justificou isso dizendo que era para encorajar a produção local, sendo que na verdade era só uma forma de sua família ganhar mais, pois era detentora das maiores empresas de importação daquele produto no país. Depois disso, houve, naturalmente, intensos protestos na capital do país que terminaram em mortes de dezenas de cidadãos, por intermédio do próprio William. Daí o descontentamento só crescia, não só por parte das tribos nativas, mas também da classe da nova geração de elite. Até certo ponto, William aceitou que fosse formado um partido da oposição, mas quando esse mesmo partido convocou uma manifestação, William mandou prender os dissidentes e baniu o partido. A queda de Tolbert. Na noite de 12 de abril de 1980, um grupo de soldados liderados por um jovem de 28 anos, de nome Samuel Doe, invadiu a mansão do presidente. Após ser encontrado, William levou 3 tiros na cabeça, levando-o imediatamente à morte. Os ministros e todos aqueles que faziam parte da elite foram presos, julgados e sentenciados à morte. Foi dessa forma que Samuel alcançou o poder. Você deve estar pensando, depois desse terror, a Libéria viu finalmente
a paz que merecia. Só que não. Samuel Doe não conseguiu responder às expectativas. No seu governo aconteceu muita coisa pior e por isso estou pensando em produzir a segunda parte deste vídeo sobre o fracasso de Samuel Doe na liderança da Libéria. Mas isso vai depender dos likes deste vídeo. Se você estiver interessado em saber mais sobre essa história, clique em gostei e não se esqueça de se inscrever no canal. Comente aí embaixo de onde você está assistindo a este vídeo. É tudo, família. Até o próximo vídeo. Valeu!